Vamos. Olá, amigos e amigas, mais um vídeo, mais um bate-papo da nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. E é sempre bom lembrar que se você está gostando dessa série, faça perguntas, ponha sua crítica, dê o seu joinha ou faça mais do que isso, sugira alguma coisa. E se quiser fazer pergunta para as convidadas, ou melhor, para as homenageadas, tá livre, elas tenho certeza, assim como a nossa convidada de hoje. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que eu considero uma pessoa muito especial, muito legal, que é Fabiane Almeida, que a gente chama ela de Fabi, né? Fabi Almeida, Fabiane Almeida. A Fabiane Almeida, além de tudo que ela já vai contar para você, ela faz uma coisa que é sensacional hoje em dia, mas que tem muito a ver com o trabalho que está sendo feito em diversos canais, em diversas. Puxa vida, eu vou deixar para ela falar. Quando a gente fala de branding e fala de imagem, a gente conversa sobre esse processo com a Fabiane. Fabiane, conta um pouquinho para a gente o que que é todo esse processo de branding, imagem e quem é a Fabiane. A palavra é sua. Então vamos lá. Eu vou começar, na realidade, quem é a Fabiane, né? A Fabiane é a junção de várias coisas, na realidade, vários processos, né? Várias fases da vida, vários conhecimentos, é a junção de pai, de mãe, de família, né? De quem a Fábia se transformou depois, que é mãe, que é empresária, que é uma estudiosa assídua da mente humana, que é apaixonada por isso, né? Administradora, marqueteira, estudou PNL, né, Armando? Que fez vários cursos nessa área e que realmente se encantou pela mente humana, né? E chegou um ponto que eu falei assim, poxa, eu preciso unir tudo isso, né? Todo esse conhecimento que eu tenho, toda essa busca que eu tenho, esse conhecimento técnico e prático, né? E com o estudo das pessoas, da mente humana, comportamento das pessoas, eu percebi que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de se vender, sabe? De se posicionar no mercado, de mostrar realmente as habilidades dela, todo o potencial dela. Então, eu uni, né, esse conhecimento de marketing, uni o conhecimento da área de desenvolvimento humano, PNL, a parte de imagem, que eu fui estudar sobre o processo de imagem, formação de imagem na cabeça das pessoas, e desenvolvi um método que se chama o Código Secreto das Pessoas de Impacto, né? Que Legal. é um processo, na realidade, que faz com que ela desperte todo o potencial dela. Porque todos nós, no processo de comunicação, estamos emitindo sinais o tempo todo, né? E esses sinais, ou ele atrai ou ele repele as pessoas, né? Por um processo de identificação. Então, quando a gente entende isso e começa a trabalhar estrategicamente a nossa imagem, a nossa comunicação, o nosso marketing pessoal, né? A gente consegue se posicionar e criar um espaço único na vida, na mente do outro, fazendo com que a gente se torne eh, insubstituível. A gente se torna tão importante que a gente tem um peso máximo na vida daquela outra pessoa ou do mercado, enfim. É um processo bem interessante. Legal, legal. Olha, tem uma coisa interessante agora que você falou, né, que é a questão da imagem, a questão de você saber se comunicar, e a gente sabe que você aprendeu pela PNL e por outros estudos, que a gente se comunica de todas as formas, não só através da voz, mas do corpo, a linguagem corporal, a roupa que a gente usa, a forma como a gente fala, tudo isso faz uma diferença fantástica. E dá para a gente comprovar isso no nosso dia a dia. E eu fico imaginando o seguinte: de tudo isso que você está fazendo, o seu trabalho é muito importante porque você também desperta para as pessoas têm que ser despertadas. Quer dizer,
eu conversava com algumas pessoas que me diziam, Fernando, você não tem o jeito, você não tem a característica de ser uma pessoa comunicativa. Eu sempre dizia para a pessoa, eu treinei muito para fazer isso. Eu tive que ter muita cara de pau. E confesso para você que ainda tenho, quando eu vou entrar numa sala de aula, vou entrar num auditório, ou mesmo aqui falando, eu tenho que me posicionar porque, embora eu saiba o que eu vou falar e me preparo para isso, a gente tem que estar lá. E isso é uma questão de imagem mesmo, né? Você está preparado não só para a sua linguagem, porque eu conheço muita gente que tem um discurso maravilhoso, mas que eu não aguento assistir durante 2 minutos. Eu durmo. Mas vamos É, lá, mas você vê, diga. mas você vê que interessante, né? Que você colocou assim, eu respiro e me coloco como professor, né? Eu entro numa sala de aula, eu assumo aquele papel, né? E tudo isso que você está fazendo, na realidade, é uma estratégia, né? Você está se vestindo de professor, né? Então, naquele momento, você ligou uma chavinha lá dentro e falou assim: agora minha comunicação tem que ser mais assertiva, tem que ser mais aberta, né? Eu tenho que estar aberto a isso, né? Então, eu falo assim que é uma questão de estratégia, né? E você entendeu, por mais que você não chame isso de estratégia, mas quando você entra dentro de uma sala de aula, você respira e fala, agora eu tenho que ligar a chave e mudar a minha postura. Provavelmente o teu gesto corporal, a tua postura, o teu movimento, a tua fala, tudo muda, né? Parece que o Armando é um dentro de casa e dentro da sala é outra pessoa, A gente fala né? cada um tem várias personas, né? Isso. Várias coisas. Porque se eu for fazer exatamente como eu faço dentro de casa e na sala de aula, vai ser diferente, ninguém vai conseguir. Ou pode ser que seja até melhor, mas eu acredito, por exemplo, que é diferente. Quando eu estou na sala de aula, eu tenho que ter uma capacidade de observação muito maior, eu tenho que estar mais Sim. esperto. Tá? E eu costumo dizer que, chegando no final de uma aula, eu estou cansado, porque eu estou com todos os meus circuitos abertos, né? Obrigada. Aham. Vamos lá. A primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer é: todas as perguntas são relativas à questão da mulher, das coisas, daquilo que elas representam. Pela sua experiência, quais são os desafios que as mulheres ainda enfrentam para alcançar algumas posições que a gente sabe que são importantes, liderança, e no seu trabalho, isso a agiliza ou favorece essas questões? Como é que você vê isso no seu dia a dia, nas pessoas com quem você trabalha? Você sabe, Armando, que eu vejo como um desafio da própria mente da mulher, né? Porque ela não foi, nós mulheres em geral, né? Não fomos educadas para ser mulheres poderosas, né? Mulheres que assumem um posicionamento forte, né? A maior parte foi educada para quê? Para ser dona de casa, né? Para estabelecer uma relação amorosa com seus filhos, com o celular, né? E assim, para a gente é até difícil assumir esse posicionamento. Então, muitas das vezes, a gente começa a criar bloqueios em nós mesmos, dizendo que nós não somos capazes de assumir determinadas funções. E não que, por exemplo, um grau de gerência dentro de uma empresa ou de diretoria e tudo mais, seja impossível de uma mulher alcançar, né? Mas muitas das vezes aquela própria mulher que é extremamente capacitada para alcançar aquele lugar, ela mesma se coloca nessa posição e ela não é capaz de gerenciar, que ela não é capaz de assumir esse papel, né? Como uma diretora, como uma CEO, né? Então, tudo começa dentro da gente, sabe? É uma mudança de mentalidade, né? E a partir do momento que mais mulheres começarem a mudar essa mentalidade, a gente começa a assumir um papel diferente perante a sociedade, que é muito diferente do processo de empoderamento que as pessoas vendem hoje, né? Porque Sim. empoderamento, na verdade, todo mundo tem que se empoderar, homens, mulheres, né? Porque é a capacidade de realização. Eu vejo empoderamento como uma capacidade de realização, né? Então, assim, o maior entrave que eu vejo é realmente as mulheres se verem nesse papel, sabe? De estarem à frente.
Você perguntou para mim com relação à minha profissão, né? Hoje eu tenho essas duas empresas, que é a empresa de eventos e a empresa de mentoria. Eu dou mentoria, de posicionamento. Nenhum momento, por ser mulher, né, eu encontrei algum empecilho. Muito pelo contrário, né? Eu sempre me coloquei de uma forma que as pessoas respeitassem o meu papel. É uma questão de posicionamento mesmo, sabe? Eu consigo, eu faço e vou atrás, sabe? Para mim, esse impossível não existe, sabe? Acho que o impossível está dentro da gente e a gente tem que sempre superar os obstáculos que a gente cria. Algo que você disse que serve para as pessoas que vão nos assistir, que é a questão de posicionamento. Quer dizer, a mulher se posiciona, e aí a gente pode chamar que aí ela pode ser poderosa. Então, não tem nada impossível. Eu vou lá e vou fazer. Eu sei como fazer, então eu me posiciono. O que você está me dizendo, e que algumas vezes a gente sente, não só com as mulheres, mas alguns homens não se posicionam na vida. Não dizem, olha. Exatamente. Você dessa forma, porque eu quero, porque eu gosto, e assim por diante, né? Legal. Essa resposta tal. Você já começou a responder uma outra pergunta que tem lá, mas que é aquela pergunta que faz com que a gente comece a pensar. Na sua trajetória, você, Fabi, quais foram os momentos que você diz, olha, mano, isso aqui foi marcante na minha vida, foi a que me deu um salto. Quais foram os momentos que você pode nos contar que foram marcantes na sua vida profissional, pessoal? A Fabi Almeida, quais foram os pontos marcantes? Algumas coisas você já disse, né? Mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto foi quando eu trabalhava como executiva de contas dentro de uma empresa multinacional e eu resolvi sair para empreender, né? E quando eu fui pedir a conta, o gerente dessa multinacional, ele chegou para mim e falou assim: sabe por que que você não ganhou aquele prêmio? E você, na verdade, era ganhadora daquele prêmio, mas você não ganhou porque você estava muito nova na função e assim, você é mulher, né? Aquele dia, assim, me deu um choque muito grande. Daí ele pegou e falou assim: e além de tudo, ninguém é substituível. Você é muito boa no que você faz, mas pode ser, tá tudo certo, porque ninguém é insubstituível, né? E acho que ali ligou uma chave, sabe? Que eu falei assim, primeiro pelo fato dele me comparar por ser mulher, não ganhar um prêmio que era merecido, que eu tinha ganho, e ele deu para um outro rapaz da área. E o segundo, porque como assim ninguém é substituível, né? Porque as pessoas, elas podem até ter habilidades técnicas parecidas, mas as habilidades comportamentais, ações e atitudes, né, nunca serão parecidas, né? Maravilha, maravilha. Isso, olha, eu não querendo interromper, mas já interrompendo, eu acho que o pessoal tem que gravar isso, quem vai assistir. As habilidades técnicas podem ser parecidas ou até iguais. Você pode, Exatamente. mas as comportamentais não são. Maravilha. Continua, meu querido. Olha, E aí me ligou a chave dessa questão de realmente como que funciona a mente humana, né? O que que as pessoas pensam sobre as outras, sabe? A questão do mapa mental, o que que sim. passa dentro de cada um, para que aquela pessoa tenha aquela percepção de mundo daquela forma, sabe? Eu falei, poxa, minha percepção é tão diferente, por que que a percepção dele é dessa forma, né? O que que aconteceu na vida dele que a percepção dele é essa sobre mulheres, sobre pessoas, né? E aí foi a primeira chave que me despertou sobre a necessidade de estudar a mente humana, sabe? O que, que acontece ali dentro, a diferença das pessoas, até para a gente poder conversar com essas pessoas e a gente entender o mundo delas, né? Porque o problema não estava comigo, estava com ele naquele Sim. momento, Legal. né? A visão dele. E a outra, né, Amanda, você sabe que quando eu decidi realmente entender sobre marca, pessoal, sobre essa necessidade de a gente deixar uma marca no mundo. E branding fala sobre isso, sobre deixar uma marca, né? E despertou muito forte em mim, realmente, quando, sabe, meus pais faleceram, né? Uhum.
Foi assim um momento muito tumultuado, 45 dias entre um e outro. E aquilo, assim, sabe, o meu pai, assim, a gente recebeu mensagens do mundo inteiro, sabe? Chegou flores até do Canadá, para você ter uma ideia, na minha casa, dizendo sobre as vidas que ele tinha mudado, né? E como ele tinha ajudado essas pessoas a mudarem a percepção de vida delas. E ali me despertou mais essa chave, sabe? Poxa, a gente deixar uma marca no mundo positiva nas pessoas, sabe? Como que a gente vai fazer para não só se posicionar, para não só ser inesquecível, mas deixar uma marca positiva dentro de cada pessoa, sabe? Então, é assim uma questão de legado Bom, também. eu conheci seu pai, então eu posso dizer que eu tenho parte do que eu estou fazendo hoje foi porque ele deixou uma marca em mim, acho que ele deixou uma marca na minha esposa e em muitas pessoas. Mas nesse papo, se a gente começar a falar sobre isso, eu vou ficar o dia inteiro aqui, né? Nossa, Ah, que vai embora. tem muita coisa. Agora é interessante que você colocou algo aqui, logo no que você começou a falar, a questão do impacto que as mulheres causam. E aí, quando você fala de imagem, de brand, hoje em dia, imagem, brand, existe aquelas influencers, existe as, não sei, tem um montão, antigamente eram as mulheres, né, fruta, agora tem. Isso, esse impacto, você percebe que as mulheres, por conta dessa abertura que elas estão tendo, isso está causando um impacto na sociedade maior do que a gente pode ter? Ou ainda precisamos de algo? Como é que você vê isso aí? Sabe? Na verdade, assim, eu vejo, infelizmente, que a gente está vivendo num momento onde blogueiras estão educando nossos filhos, né? Porque ela hoje não tem filtro, né? Não tem nada. Elas falam o que elas querem, né? Na internet, muitas das vezes essas crianças estão tendo essa mentalidade que estão começando a ter mentalidade de blogueiros e que a gente tem que dar uma cortada, né? Porque acho que acabou o bom senso, sabe? As pessoas acham que a imagem delas não tem valor, sabe? Elas mostram o corpo, elas falam o que quer, o que querem, fazem o que querem na frente de uma câmera sem pudor nenhum. E, na realidade, assim, quando a gente fala de legado, de deixar uma marca no mundo, de estar posicionada, a mulher ela tem que se dar um valor, né? E eu vejo assim que as mulheres hoje, essas blogueiras, generalizando, né? Tem algumas que são sérias, mas a maior parte delas, elas estão perdendo o valor delas, sabe? Elas estão, por mais que estão ganhando muito dinheiro, né? Porque tem algumas que estão ganhando muito dinheiro mostrando corpo e falando um monte de besteira, elas, por mais que sejam ricas, mas elas são pobres de conteúdo, sabe? Então, assim, eu vejo que é um momento muito triste, sabe? Para a sociedade e para a mulher. E, infelizmente, a grande maioria, essas são as minorias, né? A grande maioria que tem realmente um conteúdo muito grande e que tem algo para oferecer, às vezes não ganha a audiência que essas outras ganham, sabe? Eu vejo, assim, quem está falando coisa séria, realmente, que está mostrando conteúdo, que está dando algo, sabe? Se doando, não tem a audiência que essas meninas hoje têm. O que é interessante é que a gente começa a falar, a pensar, né, que a gente está fazendo uma um nivelamento por baixo, não pelo alto, né? Um nivelado por baixo. Quer dizer, eu não sei como explicar isso, eu acho que você deu alguma coisa muito interessante, que é a questão do conteúdo. E que eu, Armando, acho que você também, quando a gente vai conversar, a gente procura trazer conteúdo. Eu vou estudar o assunto, eu vou fazer algo que tem conteúdo, e não simplesmente por fazer para poder simplesmente ganhar votos ou ganhar audiência ou ganhar likes, como a gente chama. Então, eu prefiro ter 10 pessoas que assistam no meu vídeo, mas que saibam que ali tem conteúdo, do que milhares que vão simplesmente nem entender o que está lá dentro, porque falta alguma coisa. E é algo assim, outro dia que eu estava comentando com uma pessoa, né, que eu comentei a questão de eu estar viajando, vou viajar para Santa Catarina,
e a pessoa, ah, uma menina, não sabe onde é. Ela não consegue ter a visão, né? Quando eu falei, não, eu vou. Aí ela falou, mas você vai então ali para Porto Alegre? Eu falei, não, não, eu vou para Santa Catarina. Ela não tem a visão. Mas alguém disse isso para ela e ela foi dando. Ela não estuda e ela já tem, já deveria saber que Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, não, não tem nada a ver com Santa Catarina. Aí ela ficou Sim. olhando assim para mim e tal. Eu não estou lembrada. Na verdade, eu acho que ela não sabia, ela não estudou isso, ela não percebeu. Então, falta aquela questão do conteúdo. Ela quis mostrar alguma coisa para mim, né? Mas não deu certo. E eu falo uma menina, mas ela devia ter já os seus 20 e poucos anos. Bom, Triste, né, Armando? Mas vamos lá. Agora, a outra pergunta que eu acho que é interessante, essa você vai gostar, que é uma pergunta gostosa de fazer. A representatividade da mulher. Eu percebo que a representatividade da mulher tem crescido, mas ainda, como eu disse, a gente falou agora muito de estar um pouco nivelada por baixo. Mas essa representatividade tem como a gente educar essa representatividade, ou melhorar essas condições e ter alguma coisa mais com mais conteúdo, como você diz, como é que você vê esse processo? a verdade, a representatividade da mulher está aumentando hoje, no, porque assim, a gente está entendendo que nós merecemos nosso papel, né? Nós temos um papel perante a sociedade e merecemos isso, né? Assumir esse papel. E mesmo porque, assim, a gente vê a quantidade de mães que estão assumindo o lar sozinhas, né? É, que tem uma responsabilidade que antigamente não tinha, né? De assumir a casa sozinha, de ter que trabalhar, cuidar dos filhos e tudo. E o mercado também está exigindo isso, né? As coisas estão cada vez mais difíceis e as mulheres estão tendo que buscar cada vez mais, né? O empreendedorismo mesmo, Armando, para nós mulheres, é novo. A partir do ano 2000, que realmente começou a entender que a mulher tinha, a habilidade de empreender, né? Você vê, nós estamos em 2025, fazem 25 anos apenas, que as mulheres têm esse papel de empreendedoras, que elas entenderam que elas podem empreender, que podem abrir uma empresa, que podem ser CEOs do próprio negócio delas, né? Então, essa representatividade está aumentando cada dia mais, porque o papel da mulher também está mudando, a visão da sociedade também está mudando sobre a mulher, e mais do que isso, a educação também está mudando com relação à mulher. Eu, por exemplo, hoje educo, eu tenho duas filhas, né? Eu educo para elas, eu educo elas mostrando que elas têm enorme capacidade de ser o que elas quiserem na vida delas e quem elas quiserem ser e chegarem aonde elas quiserem, né? Então, assim, é diferente da época, por exemplo, que a minha mãe foi criada dentro da casa dela, que, na realidade, não criticando, eu, assim, tenho um enorme respeito pelas professoras, na realidade, meus pais foram professores, né? E eu venho de uma família de professores. E tenho um enorme respeito pelos professores. Mas naquela época, o único papel que a mulher poderia fazer diferente ou era ser professora, ser secretária, né? Então, assim, elas foram educadas para isso, ser professora e dona de casa, ou uma coisa ou outra, né? Então, assim, a partir de 2000 que a gente começou a mudar essa mentalidade da sociedade. Hoje a gente já vê senadoras, a gente já vê é, prefeitas, né? A gente já tivemos, inclusive, o presidente da República, uma mulher, né? E assim, a gente vê que essa representatividade está mudando, que o conceito está mudando. A tendência daqui para frente é aumentar. Aqui na cidade de Lucélia, a prefeita é uma prefeita, uma mulher, já, e foi reeleita, né? Então, tem Olha só. interessante. E ela não era vamos dizer, uma política, não fazia parte daquela política tradicional. Ela entrou como, pelo que eu ouvi, né? Não acompanhei, ela entrou como o que eles chamam de terceira via. Nem um nem o lado, vamos agora para coisa. E ela foi muito bem eleita aqui.
Uma coisa que você falou que me deixou assim é a questão do impacto, né, do, da opção, da escolha. Eu posso ser poderosa fazendo aquilo que eu gosto e escolho fazer isso ou aquilo. Posso ser empreendedora, posso ser empreendedora e dona de casa e tal. E aí acaba tendo uma quantidade de trabalho, vários turnos, mas muito maior do que um homem. Então, eu confesso para você, eu passei alguns dias, há algum tempo atrás, que a Beth precisou sair para fazer outras coisas, que eu fiquei de dono de casa, né, além do meu trabalho. Aí eu chegava no final do dia, 8 horas da noite, encostava no sofá para assistir o jornal, eu acordava no boa noite. Dormia, eu apagava de cansaço, porque realmente é uma visão diferente, não é comparar o homem com a mulher. A gente sabe que a mulher tem essa capacidade, mas ela não precisa só se ser menos do que o homem quem escolhe é ela, né? Então, tem mulheres que vão escolher, como o caso da minha esposa, que escolheu que ela não queria trabalhar. Ela perguntou, Sim. vai, eu vou cuidar dos meus filhos, não quero que ninguém mais eduque eles. Ótimo, tudo bem. Né? Mas E mesmo ela tá bem, assim, tá feliz com isso, né? e mesmo assim, ela falou que não ia trabalhar, mas continua tendo outras atividades não remuneradas, mas que tem atividade que vai fazer e que muitas vezes eu chego ela está estudando e estuda. Né? Para que você que conhece, ela estuda muito. Muito, muito. É uma coisa assim incrível. Eu não tenho a mesma facilidade. Eu gosto muito de ler, de estudar, mas né, não chego perto. Agora, nós estamos chegando naquela pergunta que eu acho que você vai pegar tudo isso que você falou e levar para quem vai assistir. Não é conselho, não. São as dicas. Nada de conselho. Eu não gosto muito da palavra conselho. Eu acho que tem dicas. Que dicas você daria para as mulheres, tá? Elas começarem a ter a questão, a pergunta básica é essa aqui, eu até anotei para não. Que dicas você daria para mulheres que desejam quebrar barreiras em suas carreiras e ocupar espaços, como você está ocupando o seu espaço, né? Que dicas você dá para essas mulheres que precisam quebrar essas barreiras? Olha, Armando, a primeira barreira que é aquilo que a gente comentou lá no início. A primeira barreira que ela tem que quebrar é a que ela mesma construiu dentro da cabeça dela, né? E acreditar no potencial dela, sabe? Ela olhar no espelho e ela não vê outra pessoa mais poderosa do que ela mesma, né? Porque eu falo assim que sonhos são nossos, não do outro. Muitas das vezes a gente fica esperando que o outro realize o nosso sonho, né? E a gente fica sentadinho ali esperando, fala, não, ele vai entender o meu sonho, ele vai fazer por mim. Ninguém faz pela gente. É a gente que tem que ir buscar, é a gente que tem que fazer, né? Então, por isso que eu digo sempre, barreiras vão existir em qualquer lugar, pedras, rios vão existir sempre. Mas a gente tem que superá-lo, sabe? Se tem um rio para atravessar, pega a canoa, vamos construir uma canoa e vamos transpor, sabe? Então, assim, estudar muito, sabe? Porque não existe a gente angariar e alcançar resultados sem estudo também, sem conhecimento, acreditar no seu potencial, assumir um papel, um posicionamento. Então, se você quer ser presidente da República, eu brinco que você já tem que começar a assumir a postura de presidente da República sem ser o presidente da República, porque você já tem que começar a ter hábitos de presidente da República para ser o presidente, né? É, caminhar no sentido de que o presidente caminhou. Então, você tem que estudar o caminho que você quer seguir, sabe? E muitas das vezes a gente não assume essa postura, que, mais uma vez, por questões culturais, a gente foi criado para ser muito delicado, né? Para assumir papéis únicos, mas na realidade a gente tem que transpor tudo isso. Maravilha. Olha, nós já estamos aqui por aqui quase 30 minutos conversando. Que coisa incrível. E a gente teria muito mais para conversar. O que eu queria, uma última questão, é que você dissesse, por exemplo,
Na questão da imagem, o que que é? Porque você vai trabalhar com a imagem de uma pessoa, que é que você chega e fala, isto aqui é fundamental. Essa dica não é só para mulheres, é para homens e mulheres. Imagem, isso aqui é fundamental, não tem como. É o ponto crucial, vamos dizer assim. O primeiro ponto da imagem, que a maior parte das pessoas imagina, né? Ah, vou trabalhar a imagem. Ela já pensa na roupa, né? Na roupa, no corte de cabelo, a cor do esmalte da unha, né? Na realidade, a imagem é aquele papel que você quer assumir na vida, né? Então, assim, de forma estratégica, quem você quer ser, quem que você quer representar para o mundo, qual a imagem que você quer passar para o mundo. Será que a sua comunicação está adequada com a imagem que você deseja passar? Será que a sua imagem também está adequada com o papel que você deseja passar? Será que o teu processo criativo está de acordo com a imagem que você deseja passar? Então, é um conjunto de coisas, inclusive de personalidade, que muitas das vezes a gente tem problema de personalidade. Eu falo que às vezes a gente acha que é uma pessoa, né, que a gente está transmitindo uma personalidade para o mundo e está transmitindo outra, né? Então, assim, a gente faz um conjunto de coisas, trabalha um conjunto de coisas para realmente a gente transmitir uma imagem verdadeira para o mundo, daquilo que eu realmente desejo passar. Porque aquilo que eu desejo, e aquilo que o outro está percebendo é completamente diferente, né? Então, eu tenho que entender, será que realmente o outro está percebendo aquilo que eu quero passar para ele? Né? Então, assim, trabalhar de uma forma estratégica para que não haja ruídos, sabe? Que aquilo que eu quero realmente seja percebido pelo outro. Essa dica hoje é fantástica e a gente vai para as pessoas com uma dica fantástica. A diferença, nem sempre aquilo que a gente está falando é que o outro está entendendo exatamente isso. Ele precisa estar monitorando tudo isso, tem que estar trazendo toda a sintonia fina para fazer. Bom, gente, conversei com uma pessoa chamada Fabiane Almeida, ou Fabi Almeida, como ela sempre gosta de ser chamada, uma pessoa fantástica. Eu queria agradecer muito a você, Fabi Almeida, por esse momento, convidando as Eu que pessoas agradeço. para assistir às próximas lives, agora o nome, ou os próximos vídeos, as próximas entrevistas dessa nossa série. A você, minha amiga Fabiane, muito obrigado por esse momento fantástico. Estou orgulhoso, estou lisonjeado e honrado com a sua presença aqui. Muito obrigado e a vocês todos, até a próxima. Obrigado. Tchau, obrigada, gente.